Meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos falar hoje sobre o sacramento da confirmação. Seja bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez ao Atos Podcast, ao nosso programa de Electus, né? Nós temos uma sequência de vídeos, quem sabe você pode ir acompanhando a sequência para ter um aprofundamento na sua vida de fé, um aprofundamento na razão da sua fé. Como diz Pedro em sua carta, é preciso saber dar razões à nossa fé. E sobre a confirmação, quero começar lendo um ponto do Catecismo da Igreja Católica. Mas, padre, que sacramento é esse da confirmação? É o crisma, meus irmãos. Inclusive, a observação. O nome deste sacramento, confirmação, ou crisma, ele está tudo relacionado às graças que nele são derramadas. Primeiro, confirmação. Confirmação de quê? Do batismo. Que palavra é essa? Crisma. A palavra crisma significa óleo. É porque a pessoa é ungida com ele. Uma observação. O mesmo óleo com que o crismado é ungido, é o mesmo óleo que é ungido às mãos dos sacerdotes, é o mesmo óleo com que são banhados os altares nas suas consagrações e que são derramados na cabeça do bispo. Claro que o efeito é diferente em cada um destes sacramentos ou destas bênçãos, como é o caso do altar, mas é o mesmo óleo, meus irmãos, é o mesmo óleo. Portanto, se você já foi crismado, você vai receber uma grande graça que confere a força do Espírito Santo para a tua vida de fé. Vou ler junto contigo aqui o ponto 285. Se tiver um tempinho, abre teu catecismo ou procura aí no Google este ponto, tá bom? Eu vou começar a ler do meio do parágrafo. Este sacramento é necessário para a consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Meus irmãos, este sacramento, portanto, ele é a confirmação do seu batismo. Muita gente é batizada ainda sem razão, sem ter, como criança, né, sem ter capacidade de discernir as coisas, mas chega um determinado momento que você mesmo deve optar pela fé e receber, portanto, o sacramento da maturidade cristã, o sacramento da confirmação. Esse sacramento, ele confere a força dos dons do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que foi derramado no batismo, agora ele é confirmado na sua vida através das forças dos dons do Espírito Santo. O grande símbolo que nós temos para este sacramento são aquelas 7 chamas, que remonta aos 7 dons do Espírito Santo que você certamente sabe decorado, não é? Sabe mesmo? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, temor, piedade. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Até o padre ia esquecendo, meu Deus do céu. Meus irmãos, esses 7 dons, nós chamamos de dons infusos. Ou seja, eles são os dons que agem dentro do coração do homem. É o modo como o Espírito Santo tem de guiar a nossa vida em caminho à santidade. Eles são fundamentalmente diferentes dos dons efusos ou dons carismáticos, que os nossos irmãos da Renovação Carismática Católica, que eu me identifico também, tem a efusão, né? Então a efusão é aquele chama do Espírito Santo dos dons de serviço para fora, né? A oração em línguas, a profecia. Mas esses dons, eles são diferentes dos dons infusos. Os dons infusos poderíamos dizer que são dons mais modestos, que eles agem no fundo do coração do homem. Por exemplo, o dom da piedade te leva... Eu não vou falar sobre todos os dons, eu acho que valeria uma outra aula, mas só para exemplificar essa questão da interioridade, da santidade que nos conduz a esses dons, que é derramado na graça do sacramento da confirmação. A piedade, por exemplo, aquele sentimento de amor a Deus. Quando você entra numa igreja e reconhece ali, não, aqui é um ambiente sagrado. Eu não vou vestido de qualquer jeito. Eu vou entrar lá, não vou ficar conversando, mexendo no celular, eu vou me ajoelhar. Isso é o Espírito Santo, meu irmão, dentro de ti, iluminando a tua inteligência para que você ame mais a Deus. Não é simplesmente você que está tendo um maior conhecimento, não. Isso seria uma falsa compreensão. Não é você que vai para Deus, é Deus quem te chama. Então ele te infunde esse dom da piedade para que você possa amar mais a Ele. O dom da sabedoria, de saber guiar a tua vida conforme os planos, os desígnios de Deus.
Num determinado momento você fica em dúvida, cara, se eu fizer isso pode ser até que eu ganhe mais dinheiro, mas eu acho que isso vai me abrir uma porta para o pecado. Então a sabedoria, o Espírito Santo começa a sussurrar no teu coração. Então é através da crisma que esses dons são confirmados dentro de nós, são robustecidos. Inclusive, num determinado momento da celebração do sacramento, se fala num robustecimento na graça. Aquela primeira graça do batismo que não foi incompleta, porque não é que uma coisa vai completar a outra, não. Aquela graça já foi completa, já foi plena, porém ela vai ser robustecida no sacramento da crisma. E vejam, meus irmãos, só quem pode conferir o sacramento da crisma é o bispo. Ele é o ministro ordinário, ou seja, cotidianamente quem celebra a crisma é o bispo. Claro, pelas necessidades pastorais, o bispo eventualmente confere esse poder a alguns sacerdotes que lhe auxiliam na administração deste sacramento. Mas ordinariamente é o bispo. É o bispo quem unge, é o bispo quem recebe aquele cristão maduro na fé. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes, para a nossa vivência de fé, o sacramento da crisma, ele é o último respiro da alma. Eu falo isso com muita dor. Por quê? Porque às vezes a pessoa não teve uma vida de fé. Não tem uma família com vida de fé, ou até tem uma família com vida de fé, mas ela mesma não teve, até os seus 15, 16 anos, não teve vida de fé. E aí a família insiste para que aquela pessoa faça o sacramento da crisma. E às vezes ela faz quase que a contragosto. E depois de receber, sai fora da igreja. Meus irmãos, isso dói no coração, porque é uma coisa muito cotidiana. Quantas pessoas, quantos adolescentes abandonam a fé depois do sacramento da crisma? Terminam os sacramentos da iniciação, batismo, eucaristia e crisma, e não tem mais vida de fé. Isso é uma dor que tem no coração da gente, padre, porque vê que eles não compreenderam o que estava realmente acontecendo. Mas por outro lado, quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, tiveram um reavivamento na fé a partir da sua crisma? Tiveram uma experiência de Deus. E eu acho que esse é o grande desafio para os catequistas. Não tanto só passar a catequese, mas fornecer uma experiência de Deus. Eu mesmo comecei minha caminhada a partir da minha crisma. Claro, como todo católico, cultural, sim, fui batizado, fiz a primeira Eucaristia, mas confesso que não tinha uma vida de fé real. Foi no meu retiro da crisma que eu tive uma experiência com Deus. E aí depois dali é que toda a minha caminhada começou a fazer sentido. Toda a vida cristã, que antes era uma nuvem disforme, sem sentido para mim, pareciam que as coisas iam se encaixando. Claro, tive uma experiência querigmática, um primeiro passo na fé. Aquela experiência de primeira conversão. E robustecido pelo sacramento na graça da confirmação. Isso me deram uma grande força para começar a minha caminhada, meus irmãos. Por isso que eu falo que a confirmação é uma grande graça, uma graça esquecida, muitas vezes esquecida. Como se conta numa piada, uma vez um bispo conversando com o padre e o padre disse: bispo, eu não sei o que eu faço na minha igreja, porque lá tem muito morcego e eu não consigo expulsar esses animais, já joguei naftalina, já coloquei veneno. E o bispo ficou muito preocupado, que uma igreja antiga, bonita, ele disse: já sei, filho, vamos crismar esses morcegos, né? Aí o padre ficou sem entender, ele disse: vamos crismar, porque depois de crismado eles vão fugir da igreja, né? A gente fala isso brincando, meus irmãos, para ilustrar aquela situação que eu falei, de tantos que abandonam. Mas vejam, meus irmãos, se vocês souberem aproveitar da graça de Deus e começar a exercitar esses dons infusos, sabedoria, inteligência, o conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus, no seu dia a dia vocês vão ver o quanto a santidade vai entrar dentro do coração de vocês. Isso é uma graça, meus irmãos, que é feita e realizada pela ação do Espírito Santo. Amém.